O iPhone XS chegou com melhorias importantes no hardware em relação ao seu antecessor, sendo a nova plataforma Apple A12 Bionic consideravelmente mais potente que a geração passada, ao menos em teoria. Além disso, novamente tivemos um aumento na RAM, fazendo com que agora o patamar dos novos iPhones seja 4 GB, como temos em vários modelos Android. Pois é, acabou aquela desculpa de que iPhone não precisa de tanta RAM. O ponto curioso, porém, é que mesmo aumentando bastante o desempenho, a Apple reduziu a capacidade da bateria do iPhone XS em relação ao iPhone X, o que deixou muita gente com o pé atrás. Mas como será que o novo flagship da maçã se sai em nossos testes de bateria? E em desempenho? Ele consegue mesmo desbancar os mais potentes modelos do mercado? Vamos descobrir. Começando pelo teste de velocidade, até então tínhamos o OnePlus 5T e iPhone XS Max empatados na liderança com 53 segundos de tempo total. Mas pelo visto a Apple resolveu dar uma atenção especial para seu modelo menor, pois o iPhone XS quebrou o nosso recorde e com alguma folga. O iPhone XS conseguiu fechar o primeiro ciclo em apenas 31 segundos, precisando de outros 13 segundos para voltar com todos os aplicativos à tela, totalizando assim 44 segundos. São quase 10 segundos de vantagem para o segundo colocado, e exatamente isso para o iPhone X, demonstrando que o iOS 12 em conjunto com o novo hardware proprietário da Apple fazem o casamento perfeito. Se no teste prático de velocidade o iPhone XS superou com alguma folga seus concorrentes, não poderia ser diferente nos benchmarks. Por aqui tivemos pontuações muito acima do que conseguem os modelos com o Snapdragon 845 na maioria dos testes, ficando o 3D Mark como o único onde o novo chip da maçã não foi muito bem, provavelmente por falta de otimização da ferramenta. Quando olhamos para o iPhone X, o crescimento também é notável. Como dito antes, o iPhone XS teve uma redução na capacidade da bateria em relação ao seu antecessor, contando agora com só 2.658 mAh. Isso é bem abaixo da média de 3.000 a 3.300 mAh, geralmente vista em modelos topo de linha, com alguns rivais chegando à casa dos 4.000 mAh. Ainda assim, a otimização da parceria entre hardware e software da Apple deu conta do recado. E ao contrário do iPhone XS Max, a versão menor conseguiu aguentar ao menos um dia inteiro de uso sem grandes problemas. Com pouco mais de 14 horas de autonomia em nosso teste prático e mais de 7 horas de tela ativa no período. Não chega a ser uma marca extraordinária, mas ao menos coloca o iPhone XS em pé de igualdade com rivais como o Galaxy S9 Plus e LG G7, deixando para trás seu antecessor. Infelizmente, um ponto onde ainda não tivemos qualquer revolução foi no carregamento, já que a Apple ainda insiste em um carregador fraco de 5 watts na caixa. Quer algo mais rápido? Então tem que comprar. Com ele você consegue cerca de 40% da bateria com 1 hora na tomada, precisando esperar mais de 3 horas para que toda a carga seja preenchida. Para efeito de comparação, o Galaxy Note 9 tem 4.000 mAh de bateria e precisa de pouco menos de 2 horas para ir de 0 a 100%. A tela grande de 5,8 polegadas do iPhone XS é um convite para assistir vídeos e, pelo que vimos, você poderá maratonar sua série favorita ou assistir alguns filmes nele sem problema, sendo encontrado um tempo total de reprodução contínua de vídeos acima das 11 horas. Na gravação de vídeos em Full HD, a situação não é tão boa assim, com um pouco mais de 4 horas e meia até que a bateria descarregue por completo. Mas ao menos nesse caso temos algo mais próximo da média de outros flagships como o LG V35 e Galaxy Note 9. Por fim, no Skype vimos algo bem abaixo da média, inclusive se comparado ao iPhone XS Max, que no geral mostrou uma autonomia similar nos testes. Então, se você usa muito para fazer videochamadas, é bom ter sempre uma tomada por perto. Os iPhones sempre mandaram muito bem em jogos.
e isso não irá mudar na geração mais recente. Todos os títulos testados rodaram com a taxa máxima permitida pelo desenvolvedor e com ótima estabilidade. Valendo destacar aqui que muitos deles são travados em 30 fps no Android, mas rodam a 60 quadros por segundo no iOS, dando uma vantagem considerável para os produtos da maçã. O único porém aqui ficou para o PUBG Mobile, que rodou a 33 fps, mas de qualquer forma é a mesma taxa que temos em média nos flagships Android da atualidade. Além de bom desempenho, o iPhone XS também não desapontou na autonomia, conseguindo média de 6 horas com os títulos que testamos. O iPhone XS reformulou o sentido do que consideramos um smartphone caro no Brasil, chegando ao nosso país por nada menos do que R$ 7.300 em sua versão mais básica e podendo alcançar R$ 9.300. Ainda que de alguma forma ela justifique isso, ao menos quem desembolsar essa pequena fortuna poderá ostentar o modelo mais rápido que já passou pelas bancadas do Tudo Celular, oferecendo desempenho de sobra para absolutamente todo tipo de tarefa, seja para navegar na internet e alternar entre dezenas de aplicativos de forma instantânea ou jogar os títulos mais pesados da Apple Store. O modelo ainda surpreendeu no que diz respeito à autonomia, superando a má impressão deixada por sua variante Max e demonstrando ser muito bem otimizado em termos de consumo, o que deve garantir ao menos um dia inteiro de uso sem problemas. Tudo isso mostra que a Apple vem sim se reinventando para entregar modelos cada vez mais potentes, ao mesmo tempo em que tenta corrigir a má fama dos iPhones em relação à autonomia de bateria. Quando comparamos com modelos Android recentes, porém, vemos que o ganho em desempenho não será tão perceptível para boa parte dos usuários, e a autonomia será até sacrificada. Então o preço acima da média cobrada pela Apple acaba sendo viável apenas para quem quer muito um modelo com iOS e não tem pena de gastar. Gostou do iPhone XS? Então dá uma olhada na descrição que tem o link para ofertas dele. Por ali você encontra também a matéria completa no site do tudocelular.com, com capturas de tela, gráficos e muito mais. Aqui foi o Wesley Moraes, um abraço e até a próxima.